encontramos a Presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular, Susana Batista, bem-vinda. Falamos deste novo regresso à escola, não diria propriamente às aulas, porque falamos de creche, e também aqui de uma situação, a pandemia obriga os pais a ficarem à porta, o que se tem mostrado descontentes, precisamente porque não os podem levar à sala de aula, e esta é apenas uma das normas que continuam em vigor, ou seja, a pandemia já estamos noutra fase, apesar da vacinação, mas as regras continuam apertadas. É verdade, Nuno, bom dia. Bom dia. É verdade, as regras continuam bastante parecidas com as que já eram, não modificaram muito, porque já estávamos com a esperança que houvesse aqui um aliviar de algumas situações, nomeadamente as máscaras, que pudéssemos utilizar máscaras transparentes. Infelizmente isso ainda não acontece, e realmente as orientações vão no sentido de os pais ficarem à porta do estabelecimento, de não entrarem para dentro, de não contaminarem o espaço, sendo que são orientações, atenção. Não é obrigações, são orientações, pois cada estabelecimento tem que gerir à sua maneira. Sim, mas o bom senso diz que se existem essas orientações é para cumprir, não é? Na medida do possível, sim, na medida do possível. Tendo em conta que agora, com o novo ano escolar, há muitas crianças que vão entrar pela primeira vez, na verdade, principalmente nas creches. Há crianças que vão entrar para o berçário pela primeira vez e torna-se muito complicado para os pais, numa primeira abordagem, um espaço novo, com pessoas novas que não conhecem lado nenhum, ter que entregar uma criança à porta. Susana, deixe-me fazer esta pergunta. É mais complicado para as crianças ou para os pais das crianças? Depende das situações. Normalmente é mais para os pais, como é evidente, porque as crianças ficam a chorar. As crianças ficariam sempre a chorar, sempre, mesmo claro, que entregassem diretamente exatamente. na sala de aula, isso iria acabar por acontecer na mesma. Exato. Mas é preciso ver que os pais normalmente tiveram um contacto prévio, eventualmente com a educadora, com a cuidadora que vai ficar com a criança, e gostariam naturalmente de entregar diretamente nos braços dessa cuidadora a criança, e isso, em alguns casos, na maior parte dos casos, infelizmente não vai ser possível. Vão ter que entregar, se calhar, a uma pessoa que está na recepção, e essa pessoa depois é que vai passar a criança lá para dentro. Em alguns casos, atenção, não? Existem também situações onde é possível realmente, ainda numa primeira abordagem, sendo a primeira vez, os pais conseguirem fazer essa abordagem diretamente à educadora, à cuidadora. Sim, mitigar essa ansiedade que sentem naquele primeiro dia. Falou aí de um tema interessante, que é as máscaras transparentes. De facto, no exercício desta profissão é muito importante um sorriso, não só no primeiro dia de aulas, como todos os dias, para aquelas crianças, e muitas vezes até para os pais, que ficam mais ansiosos do que as crianças, como diziam. É o sorriso e a expressão facial, não é? Porque estamos a falar de crianças muito pequenas que ainda não adquiriram a linguagem, ainda não falam, e elas compreendem, elas comunicam através das expressões, elas compreendem o que se pretende através de uma expressão, e sendo essa expressão tapada, o rosto tapado com uma máscara, torna-se muito mais difícil as crianças conseguirem comunicar e compreender os adultos. Já tem trabalhado assim, nessas condições? Sente muita diferença da comunicação com eles? Eles adaptam-se bem? Como é que as crianças estão a adaptar? As crianças, apesar de tudo, acabam por se adaptar muitíssimo melhor do que nós imaginamos. Eu lembro quando foi no primeiro confinamento, o ano passado, quando houve o regresso, depois de um período bastante alargado em casa, e pela primeira vez as crianças entraram nas creches e começaram a ver os adultos com as máscaras. Apesar de tudo, eu acho que as crianças adaptaram-se muito, muito bem. Também houve um trabalho muito preparatório em casa, com as famílias, onde também houve esse treino em que as crianças começaram-se a habituar a ver os pais, pelo menos os educadores pediram aos pais para fazer esse treino, e eu penso que isso também terá ajudado bastante, mas as crianças mesmo assim adaptam-se muitíssimo bem. De facto, às vezes são os adultos que complicam. Nós adultos, complicamos muito mais do que eles, não é? Normalmente é. Também é interessante falar de que o Governo vai abrir mais 10 mil vagas para 2022 e alarga também a majoração para famílias com mais filhos. Sim, houve um anúncio realmente do Governo a fazer um grande investimento na construção de mais creches. Infelizmente, digo eu, como presidente desta associação de creches particulares, que esse investimento está a ser feito apenas no setor social, ou seja, o investimento que o Estado está a dar é apenas para alargar, para construir mais creches no setor social, onde existem os acordos de cooperação com a Segurança Social para permitir que as mensalidades sejam mais baratas. Eu digo infelizmente porquê? Porque existem muitas creches privadas no nosso país, simplesmente são um quarto de todas as creches em Portugal, que ainda têm vagas para crianças e poderiam oferecer essas vagas se houvesse uma contratação por parte do Governo, e não seria talvez necessário construir tantas... Ou seja, aquilo que defende é que se houvesse uma ajuda a essas creches, que apesar de serem privadas, poderiam fazer algum trabalho social e ajudar
estas crianças? Sim, a ajuda que eu estou a falar nem sequer é para as creches, é uma comparticipação das famílias, ou seja, em vez de estar a construir equipamentos novos, existem efetivamente, existem mesmo creches em Portugal que ainda têm bastantes vagas, só que são particulares, como tal os pais têm que pagar uma mensalidade completa que não conseguem, porque efetivamente uma mensalidade de uma creche é realmente uma coisa muito cara, e se houvesse esta comparticipação às famílias diretamente para realmente baixar o valor, não seria necessário construir tantas creches, e elas já existem. E o que acontece também, infelizmente, e estamos a assistir, é que muitas creches privadas estão a fechar. E estão a fechar por falta de alunos, ou seja, por falta de capacidade financeira das famílias para pagar estas mensalidades. E então vamos construir mais creches em Portugal quando já existem muitos equipamentos que têm vagas. Isso para nós é um contrassenso, não faz sentido. E é um gasto de dinheiro extra, não é? Exatamente, para o erário público vai ser suportado por todos nós, não é? Vamos construir mais equipamentos e outros vão fechar. Isto não faz qualquer sentido. Por isso, primeiro devia-se aproveitar o parque existente, o que já existe, o que está licenciado, está a seguir exatamente as mesmas regras como as do setor social. A legislação de referência é a mesma, a fiscalização é a mesma. Não faz sentido, no nosso entender, na nossa associação, haver realmente um investimento tão avultado na construção de novos equipamentos quando existem equipamentos em Portugal. Com muito menos dinheiro se conseguiria fazer face a essas necessidades. Exatamente. E não só, e digamos que até a própria iniciativa privada, todo o investimento privado que foi feito nestas creches também seria rentabilizado. Claro. Susana, foi um gosto recebê-la. Uma ótima semana. Muito obrigada por si também, não? Obrigada.